Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores. O Roberto está um pouquinho enrolado agora na parte da tarde, né? Me pediu aí se eu poderia fazer o chat aí para vocês, sem problema nenhum, estou sempre à disposição, né? Para mim, eu adoro bastante fazer esse programa aí. Importante aí é vocês não ficarem aí todo final de pregão aí sem análise aí do que a gente está enxergando aí para o movimento aí do nosso Ibov, os ativos, aí, quais as expectativas futuras. Como é que está o retorno para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok, beleza? Só pegar um retorno aí. Já estou vendo aí que vocês já estão começando a escrever ativos, aí, mas antes vamos falar um pouquinho aí do nosso carro-chefe. Beleza aí, boa tarde, Léo, Ike Batista, Everton, Ricardo. Bom, maravilha, aí está todo mundo me ouvindo bem. Vamos reduzir um pouquinho aqui a minha imagem. Aqui a gente tem um retrato aqui do nosso carro-chefe, né, índice Bovespa. Para variar, né, pessoal, a gente vai sempre pelo caminho mais difícil. Quando a gente acha que vai começar a pegar tendência, ontem a gente abriu uma série de operações na venda, né, depois dessas duas quedas bastante fortes, aí, perdendo suportes aí, e realmente mostrava aí que o nosso carro-chefe estava novamente pegando tendência. E aqui uma chance grande que a gente percebe, né, o André até comentou com vocês no programa de ontem, que a gente tem uma possibilidade de desenhar, independentemente do que vem acontecendo no cenário eleitoral, que está tendo uma briga aí bastante acirrada para o segundo turno, mas de qualquer forma, graficamente o que a gente percebe, o André mostrou aqui ontem, né, a gente tem essa primeira pernada de baixa, aqui um repique, e aqui uma possibilidade de desenhar uma onda 3 de reversão para baixo. Permanece essa possibilidade maior, né, apesar dessa tentativa de fundo que a gente está deixando aqui no dia de hoje. Isso com certeza atrapalhou algumas vendas aí que a gente iniciou no dia de ontem, né, porque não deu nem tempo delas começar a se desenvolver, exceto uma ou outra aí que estão indo bem, né. Ontem, por exemplo, eu abri venda com Marisa e com a Uzi Minas, essas daí estão tranquilas, inclusive a Uzi Minas ontem mesmo a gente já conseguiu defender o stop passando aí para a zona de lucro. Mas de qualquer forma, o que fica complicado nas operações de swing trade são justamente essas alternâncias fortes de movimento, principalmente de um pregão para outro. Tem um dia de queda forte, sinaliza uma direção, você começa a montar posições nesse sentido, aí o dia seguinte, como hoje aqui, a gente está praticamente quase recuperando toda a queda de ontem, né? Sinalizando aí novamente um repique, quer dizer, vai na contramão das operações que a gente acabou de montar, no caso, no sentido da venda. De qualquer forma, no curtíssimo prazo, o que a gente tem aqui para o nosso carro-chefe? Uma congestão aqui que ele está deixando um fundo em cima desse suporte, 54.460, e essa congestão se estende aqui até essa resistência de 58.900 pontos. Enquanto estiver nessa faixa aqui, a gente fica com o mercado bastante travado, difícil e imprevisível, né? E para direcionar com mais consistência, eu também, se for por torcida, eu também torço para que rompa essa parte de cima, porque aí sim abre possibilidades da gente retomar essa tendência de alta e desfazer essa possibilidade aí de onda 3 para baixo, né? Mas de qualquer forma a gente está mais perto aqui desse suporte, então a gente não pode se descuidar dessa outra situação. Perdendo aqui, confirmando realmente a perda dos 54.460, aí seta de vez na venda, né, aí não vai fazer mais muito sentido a gente apostar na compra, e aí, para a gente voltar a ganhar dinheiro, a recomendação mesmo seria o quê? Seria selecionar empresas aí que a gente consiga alugar, e vamos operar na tendência, operar no caso aí na venda, né, que fica muito mais fácil a gente trabalhar a favor da tendência do que contra ela. Mas de qualquer forma, esse candle de hoje aqui, nesse momento aqui, ainda ganhando mais um pouco de força, ele está quase recuperando a queda de ontem, né? Gera uma expectativa de ganhar algum viés positivo. Quem sabe pode começar a semana que vem avançando mais um pouco. Mas, de qualquer forma, nessa faixa aqui a gente não tem movimentos consistentes. Falar um pouquinho do dia de hoje, das operações que a gente teve. Aliás, da parte do André não teve nenhuma operação nova. Da minha parte especificamente, eu abri duas operações, uma compra com Braskem e uma com a Souza Cruz, que aliás a Souza Cruz, ela estava começando bem, né? Mostrar o que eu enxerguei aqui para a Souza Cruz. Nesse momento aqui ela está em cima do muro.
Souza Cruz. Na semana passada a gente já conseguiu uma operação bem interessante aqui com gain, depois ela voltou a recuar e agora ela abre possibilidade de quê? De reverter essa tendência de baixa maior que ela tem atrás aqui, fazer uma reversão de baixa para alta. Onda 3 seria o quê? Onda 1, onda 2 até aqui, e aqui a repetição desse movimento anterior, projetando um alvo aqui em 22,85. Aqui a gente tinha essa resistência de 19,97 e essa LTB. Eu programei a minha entrada exatamente no rompimento dessa resistência de 19,97 e da linha de tendência de baixa. Rompeu. Marquei uma máxima de 22,15, coloquei a minha entrada em 22,17. Essa entrada aí ela foi passada por volta aí mais ou menos aí em torno de 1 da tarde, né? Eu entrei comprado no ativo, mas depois que eu entrei ela voltou, continua sentindo aqui essa LTB, essa resistência nesse momento. Está com o candle aqui bem em cima do muro, né? De qualquer forma, permanece, para quem não entrou, permanece válido o estudo a partir de segunda-feira, rompendo a máxima de hoje. A partir de segunda-feira pode valer a pena uma compra. Objetivo 22,85 e o stop abaixo desse fundo aqui, 19,02, stop em 18,99. E a outra entrada de hoje foi com a Braskem. Deu um pouquinho de susto agora há pouco à tarde aí com recuo mais forte, mas a Braskem realmente ela rompeu aqui essa resistência intradiária aqui de 16,66. Já está conseguindo consolidar esse novo fundo em 15,86 e é um ativo que está em tendência de alta, né? Vamos continuar apostando na tendência. Então fiz a minha entrada aqui, está mais ou menos, inclusive operando com você aberto, se alguém quiser aproveitar a indicação, né? O operando está com 16,69, está 2 centavos acima do preço. Segue na expectativa de retomar a tendência de alta e eu estou projetando um objetivo nessa resistência aqui de 18,76. Então, meu objetivo de alta, 18,76, o stop loss, 15,85. Essa daqui está começando bem o dia, né, encerrando bem a semana, então gera expectativa de começar a se desenvolver. A única que voltou um pouquinho foi a Souza Cruz, mas vamos ver como é que ela reage a partir de segunda-feira. Agora, de qualquer forma, eu estava setado aqui, hoje eu vim bem preparado, em função das duas quedas de ontem, pegar aqui a página da carteira direcional. Isso aqui vocês vão encontrar análise de mercado, carteira gráfica direcional. Todas as entradas que eu passo, elas vêm a partir desse, só aumentar um pouquinho o zoom, elas vêm a partir desse fique de olho. E esse de olho eu coloco também naquele aquele relatório que eu preparo todos os dias aí para vocês. E eu tinha concentrado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de olhos, todos eles estavam na venda. Esses 2 de olhos na compra, Souza Cruz e Braskem, surgiram aí no intraday, quando eu dei uma olhada nesses ativos, vi que tinha possibilidade de sair uma compra com ele, mas até a análise que eu fiz ontem, depois do pregão se encerrou, né, eu me preparei bastante aqui com 7 vendas em potencial. Aí o mercado arma esse repique e resultado. Não startou nenhuma venda, mas tudo bem, vamos continuar trabalhando, verificar aí as possibilidades maiores, né? Mas de qualquer forma, o que a gente precisa mesmo no mercado é ter uma tendência bem definida. Tendo tendência, a gente consegue montar boas operações, essas operações se desenvolvem e o resultado principal, a gente ganha dinheiro. Eu até estou conseguindo me defender bem aí na minha carteira. A gente tá conseguindo aí um resultado aí bem satisfatório com ela, né? Tem algumas estamos conseguindo alternar operações, não dá tudo, claro, né? Mas estamos conseguindo alternar operações entre gain e loss, então a gente está conseguindo se defender bem. Mas, de qualquer forma, a nossa carteira está um pouquinho parada, a gente não está conseguindo deslanchar ela como a gente gostaria, justamente pela falta de tendência aí, que é o que a gente está precisando. Torcida, estou com vocês, torço para que recupere a tendência de alta. Mas independente se não vier para cima ou for para baixo, que pegue tendência aí e vamos montar boas operações aí e começar dinheiro e começar a ganhar dinheiro, que é o objetivo aí que todo mundo tem em mente e é o meu propósito também maior com essa carteira direcional que eu montei aí para vocês. O ano que vem eu estou pretendendo aí dar uma aprimorada ainda mais nela, mas ainda é um projeto aí, vamos ver se a gente consegue tocar ele bem para frente,
A partir do ano que vem eu pretendo mesclar essa carteira direcional, continuar com caráter direcional, mas eu pretendo deixar talvez uma parte dela com operações de day trade, quer dizer, ela vai ficar mais diversificada ainda, para também a gente poder aproveitar esses dias com movimentos mais fortes. Mas isso é uma ideia para o próximo ano, e vamos ver como é que a gente fica. A ideia é melhorar cada vez mais. Bom, falei demais aí, sei que vocês já estão escrevendo bastante aqui, agora vamos dar atenção aí para as perguntas de vocês, tentar atender aí as solicitações, o maior número delas possível. Então vamos lá, o Ricardo está perguntando sobre a Vale 5. Vale 5. Bom, a dona Valeuska aí, ela está bem complicada, né? Hoje ela ficou ex-dividendos, né? Está fechando praticamente aí muito perto do valor que ela fechou ontem, uma leve alta, mas que não diz nada. De qualquer forma, para a Vale, o que a gente tem aqui? Uma forte tendência de baixa atrás, e aqui no curto prazo, congestão dentro de congestão. Uma mais forte, entre 22,67 até 23,68, essa área aqui, inclusive ela está bem no meio dela, né? E depois estendendo um pouquinho mais até esse suporte 22,13, 22,68 até 22,13. Enquanto ela estiver dentro dessa faixa, pessoal, para swing trade, esquece, não dá para fazer nada aí, ela está totalmente indefinida, sem tendência. O que a gente pode tentar ver, de repente, alguma operação, eventualmente no day trade, pode ser alguma coisa, mas para swing trade, ou acima de 23,68, aí no caso apostando numa reversão de tendência de baixa para alta, ou abaixo de 22,13, retomando a tendência de baixa, aí vamos ver o que a gente projetaria para ela. Enquanto estiver nessa faixa aí, não dá para a gente fazer nada por enquanto com ela, que ela está bem indefinida. Porto Seguro, compra andando bem. Bom, então eu imagino que, não sei se ele quer comprar ou se ele já está comprado, mas vamos ver aqui, Porto Seguro. A Porto Seguro, ontem ela deixou uma possibilidade de fundo, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui nesses pontos principais. Espera aí, apertei aqui o comando errado. Porto Seguro. Bom, o que ela tem aqui? Ela tem tendência de baixa, então não é um ativo para a gente comprar, e sim para a gente vender. Hoje, praticamente, ela cumpriu o objetivo do repique dessa tendência de baixa. Por que ela cumpriu o objetivo de repique? Se a gente traçar aqui uma linha de tendência de baixa passando pelos principais topos, ela foi lá nessa LTB, testou a LTB e começa a voltar. E na sequência aqui tinha essa resistência também por volta aí dos R$30, também bateu nela e voltou. Nesse momento está deixando um candle aqui bastante ruim. Gera a expectativa de topo, na possibilidade de topo, e podendo encerrar esse repique e tentar retomar a tendência de baixa. Então esse ativo, por enquanto, não seria um ativo para compra, e sim para venda. E dá até para pensar eventualmente num de olho na venda, abaixo de 28,79, de repente colocar um start por aqui. O objetivo aí talvez por volta aqui dos R$26, o stop acima de R$30. Então, para abrir alguma operação com Porto Seguro, ela cumpriu o objetivo de repique hoje, mas a partir desse momento eu já não pensaria mais em compra e sim em venda. Vamos lá. Boa tarde, mais algumas pessoas. Pontos de compra e venda para Suzano. Paulo Figueiredo está perguntando. Suzano, vamos lá, SUSB5. Ainda estou com um pouquinho com esse resquício de tosse, pessoal, que está bastante chato aí. Infelizmente, aí, é difícil pegar gripe, mas quando eu pego, normalmente acaba me atacando a garganta e aí fica essa tossezinha chata aí que leva aí umas 2 semanas para ir embora e acaba atrapalhando um pouquinho. Mas faz parte, é importante aí que eu estou super bem aí e é só esse resquício de tosse mesmo. Bom, Suzano, para venda, seria interessante aqui no caso, se você quiser uma antecipação, você marcar aqui máxima e mínima do pregão de hoje, que ela está deixando aqui um pequeno spinning top, um candle de dúvida, né? Se perder a mínima de hoje, a partir de segunda-feira, já poderia dar um start para venda, né? Apesar que o ideal seria que ela tivesse repicado mais, mas tudo bem, não repicou. Então, se perder a mínima de hoje, ela confirma topo, seria um start aqui para venda. Agora,
de qualquer forma, eu ainda não gostaria de abrir venda em Suzano nesse ponto. E eu vou explicar o porquê que eu não gostaria de abrir venda em Suzano nesse ponto. Se você observar aqui, essa média azul que está desenhada aqui embaixo, é a média móvel de 200 períodos. Eu trabalho aqui com 3 médias móveis diferentes do pessoal do trade ao vivo. Média móvel de 5, que pega a média da semana, 21, mais ou menos a média do mês, e 200 períodos que eu considero um divisor de longo prazo. Normalmente eu não gosto de abrir operações quando um ativo está próximo dessa média. No caso, uma operação de venda nesse ponto aqui, ela pode o quê? Recuar um pouco, como já foi aqui, e tentar repicar. Além disso, a Suzano, ela ainda predomina no médio prazo a tendência de alta. Eu acho que ela já fez uma correção bastante acentuada, agora chegou próximo dessa média de 200, então ela gera uma possibilidade de tentar retomar a tendência de alta. É para comprar? Não, não é o momento de comprar ainda. Por quê? Porque ela ainda está trabalhando abaixo da linha de tendência de baixa, abaixo das médias, né, não seguindo o momento de comprar. Talvez quando ela romper, de repente, aqui alguma coisa por volta dos 9,50, a gente comece a pensar em compra. Aí não seria trade, seria compra para o médio prazo, apostando na retomada da tendência de alta. Então, acho que para a Suzano, por enquanto, aguardar um pouquinho mais, eu não pensaria em compras nesse momento. Talvez, desculpe, em vendas. Se você tiver com interesse em venda, o que eu esperaria? Ela ainda continua com uma possibilidade de fundo, esperaria fazer um bom repique, quem sabe aqui nessa região, aí sim, aí se sinalizar topo nessa região, apontar para baixo, aí pode ficar interessante uma venda para swing. Mas aqui próximo da média de 200, aqui nessa condição, eu prefiro ainda aguardar um pouquinho mais, não apostaria em venda nesse ponto. Continuando... Petro 4, Ike Batista perguntando sobre ela. Bom, a Petro, apesar dessa alta de hoje, não mudou nada. Ela segue com uma possibilidade grande aqui de reversão da tendência de alta para baixo, podendo lançar onda 3 para baixo. Por quê? A gente percebe aqui um primeiro pivô de queda, aqui onda 1, onda 2, e podendo lançar aqui uma onda 3 que poderia mandar a Petro lá para os 15, 14 reais. Então essa alta de hoje não refresca nada, ela continua com topo confirmado e ainda com possibilidade maior de lançar onda 3 para baixo. Ou seja, para a Petro, expectativa maior mesmo de venda e poderia, no caso da Petro, dar um start aqui abaixo de 18,33, pensando aí por volta de 15, 14 reais. Como... Desculpa, agora pegou, hein, pessoal? Me desculpem, por favor. Podendo lançar onda 3 de baixa aqui e se complicar bastante. Então, para a Petrobras, possibilidade maior que eu estou vendo aqui de venda. Rob perguntando sobre a TOTUS, TOTUS 3. TOTUS, o que a gente tem para a TOTUS? Bom, a TOTUS está interessante aqui numa condição de compra de curto prazo. Poderia dar um start de compra acima da máxima de hoje a partir de segunda-feira, objetivo de alta 42,35 e o stop aqui abaixo da mínima de ontem, 36,86 e stop em 36,85. Então a TOTUS no curto prazo tem possibilidade de compra, as bandas de Bollinger aqui começam a querer se abrir, deixa eu dar uma reforçada nelas aqui para ficar claro aí para vocês também. Então, as bandas de Bollinger com chance de começar a se abrir, banda de Bollinger se abrindo, movimento à vista. Então, realmente pode sair uma operação de compra acima da máxima de hoje, o objetivo aqui nessa resistência e o stop abaixo da mínima de ontem. Agora, Ike Batista aqui, Banco do Brasil e Elet3. Banco do Brasil. Banco do Brasil está sinalizando aqui uma possibilidade de onda 3, no caso, para cima, tendência de baixa, já deu uma boa pernada de alta, aqui fez uma correção pequena, mas tudo bem, não dá para a gente ignorar. O ideal seria que isso aqui tivesse mais candles e depois voltasse a subir. Mas, de qualquer forma, fez essa pequena correção e agora tenta se mandar para cima. Ainda são poucos candles para a gente ter uma consistência maior. Mas, de qualquer forma,
Se romper a máxima de hoje, a partir de segunda-feira, dá para tentar arriscar aqui uma operação de compra, pensando nessa resistência de 37,85 e o stop aí estaria abaixo de 30 e 39. Então pode gerar uma possibilidade de compra a partir de segunda. Eletrobras, ELET3. ELET3, uma alta muito forte hoje, conseguiu confirmar esse fundo em 6,50, só que também chegou aqui na LTB, está exatamente em cima dela. E logo na sequência, 7,09. Por enquanto que ela fez até aqui, apenas repique da tendência de baixa. Agora, se segunda-feira ela romper depois, confirmar o rompimento dessa LTB, e romper na sequência essa resistência aqui de 7,09, aí também vai abrir possibilidade de reverter essa tendência de baixa para alta. Por quê? Já tem uma perna de alta para cá, corrigiu, e aí geraria possibilidade de lançar a onda 3 para cima. Alvo dessa onda 3. Resistência de 7,99, com stop em 6,50. Então, estou vendo aí em alguns ativos que vocês já pediram, pessoal, vários desses ativos que vocês comentaram aqui, com possibilidade de reversão de tendência. Alguns para alta, outros para baixa, caso de Petrobras, mas ativos que estão demonstrando aí possibilidade de mudança de movimento. A própria Souza Cruz, que voltou um pouquinho hoje, também tem possibilidade de reverter tendência de baixa para alta, que seria o quê? Uma possibilidade de onda 3 para cima. Oi BR4 compra. Essa daqui, Helder, até me dá um pouquinho de medo pensar em compra com Oi, mas tudo bem, vamos dar uma olhadinha como é que ela está. Olha, eu não compraria a Oi. A Oi, ela vem de forte tendência de baixa, já retomou a tendência de baixa aqui no curto prazo também, tem um suporte muito importante aqui em 1,17, e se perder esse 1,17, realmente ela vai ficar bastante feia, porque ela vai estender essa tendência de baixa, desculpe, aos tempos maiores. Então a Oi realmente é para trabalhar vendido, não na compra. Eu acho que não vale a pena remar contra a maré nesse ativo. Tem possibilidade de repique? Tem. Hoje está deixando aqui um martelinho. Se confirmar esse martelo, quem sabe a partir de 1,29, pode até sair uma compra, pensando nessa resistência de 1,43, com stop abaixo da mínima de hoje, mas eu acho que o risco não compensa aqui, é um ativo que está muito pesado aqui, forte na venda, nesse nível de preço, qualquer centavo para cima ou para baixo, impacta muito percentualmente, quer dizer, fica difícil a gente gerenciar risco trabalhando com preços tão baixos, né, e ainda fazer uma operação do contra. Se for para apostar na Oi, eu esperaria perder esse 1,17, não sei como é que se tem para alugar ou se não tem, enfim, mas se for para apostar alguma coisa na Oi, eu particularmente prefiro apostar na venda e não na compra. Petrobras, acabei de responder, não seria compra. Petro, se sair, seria venda. Suzano, já comentei. Pessoal, eu pedi só para vocês, por favor, eu sei que a gente está na expectativa aí do véspera de eleições, etc e tal, mas vamos, o André também já comentou sobre isso também ontem, né? Vamos procurar nos ater. Eu até posto bastante notícias aí sobre tudo que está acontecendo lá fora, mas o foco aqui no mercado. A gente sabe que tem diferentes opiniões, eu respeito a opinião de todo mundo, né? Mas eu não gostaria, assim, especificamente nesse chat, que a gente entrasse em temas assim, mais políticos, por um candidato ou por outro. Quer dizer, vamos nos ater às notícias, o que isso vai impactar no gráfico de preço. Por quê? Porque se a gente enxergar o que os preços estão se movimentando em função do cenário, eventualmente eleitoral, que está se mostrando, a gente consegue o quê? Identificar para que lado a gente deve apostar. Se devemos comprar, se devemos vender, e acertando o lado aí, no lado certo da operação, a gente vai conseguir, independentemente de um ser adepto do partido A, o outro do partido B, ou concordar com a política econômica, não concordar, está tudo certo, está tudo errado, não importa, independentemente das nossas opiniões, que eu respeito de todo mundo, o importante é o consenso do mercado. A gente enxergando essa direção, a gente vai o quê? A gente vai conseguir encontrar boas operações e principalmente o quê?
ganhar dinheiro, que é o propósito de todo mundo, independentemente do que cada um acredita, está todo mundo aqui com um único propósito, que é ganhar dinheiro, então vamos trabalhar exatamente para isso. Eu acho bastante importante colocar todas as notícias que mexem com o mercado, eu coloco tudo que aparece uma notícia com Petrobras, está falando de CPI, está falando de alguma coisa que pode envolver, ter alguma conotação política, eu coloco a notícia no fórum exatamente para quê? Estão falando da Petrobras, tem uma notícia sobre ela, pode mexer com o preço. Para cima ou para baixo? Não sei. A notícia é verdadeira, é falsa, é boato, é especulação, é manipulação? Não importa. Tem uma notícia que está envolvendo uma determinada empresa, eu acho importante colocar essa notícia, por quê? Porque essa notícia ela pode mexer com o preço. Mexer com o preço pode nos dar uma direção, se o preço vai subir, se vai cair, e a gente ter um parâmetro a mais para tomar a nossa decisão de compra ou de venda. Mas sem se aprofundar na notícia em si, levar para o lado aí não, isso daqui que foi falado não é verdade, é uma mentira, intriga da oposição, enfim, acho que não vai acrescentar nada nesse sentido. Então vamos procurar manter o foco aqui nos ativos, nos ater, colocar informações aí perguntas sobre determinados ativos, que aí a gente vai ter um resultado melhor, né? E, principalmente, ganhar dinheiro. Continuando aqui, vamos lá. Petro já foi. O Nelson perguntando aqui sobre BB Seguridade comprado. BBSE3. Bom, Brasil Seguridade. Ela está em tendência de baixa, então seria uma operação contra a tendência. Se você está comprado, Nelson, o stop gráfico ele estaria abaixo de 29,10. Porém, como é uma operação contra a tendência, a gente não pode bobear quando a gente está remando contra a maré. Então, no caso, hoje já teve um dia positivo, eu acho válido você, se possível, movimentar o seu stop ou para baixo da mínima de hoje, ou abaixo desse suporte imediato aqui de 29,81. O objetivo de repique, no caso, ele está nessa resistência de 31,35 e, por enquanto, não tem nenhum indício que ela possa reverter essa tendência de baixa para alta. Nos tempos maiores, ela permanece em tendência de alta, mas no curto prazo, ela já tem tendência de baixa. Então, stop gráfico abaixo da mínima de ontem, stop defensivo, se possível, tentando trazer para o lucro, abaixo da mínima de hoje ou de 29,81. E se você quiser programar uma ordem, stop, no caso, stop gain 31,35. PDG comprar. Eu acho que PDG já está na hora de vender e não mais comprar. Por quê? PDGR3. A PDG ela está em forte tendência de baixa. Hoje, tudo bem, ela até recuperou um pouquinho agora no final, né? Fechou aqui em leve alta, mas ela já deu uma avermelhada no pregão de hoje. Quer dizer, ela começa a perder força, está numa região de forte resistências, 1,24, 26, 28, tudo de 2,2 centavos até 1,30. E está próximo aqui dessa minha média móvel de 21, que seria uma região aqui suscetível aí à formação de topo, no caso, quando você tem um ativo em tendência de baixa. E ela já subiu bastante, então a expectativa a partir desse momento aqui, eu ficaria o quê? Acompanhando ela de perto, assim que confirmar topo, pode ser interessante abrir uma operação na venda, de repente abaixo aqui de 1,17, né? Na expectativa de retomar a tendência de baixa. Para comprar PDG, eu acho que esse repique já avançou demais, eu acho que não vale mais a pena comprar PDG. Então, acompanhar ela de perto, se ela confirmar que esse topo, de repente pode sair uma operação mais favorável e alinhado com a tendência, operação de venda e não na compra. Elet3 já comentei, Banco do Brasil comentei também, CEMIG 4. CEMIG era uma das que eu estava de olho na venda, né? Estava naquela minha relação dos de olhos, continuo ainda com interesse de venda nela, por quê? Porque aqui ela já fez uma pernada aqui forte e baixa, pequeno repique e tem suporte aqui em 15,70. Hoje ela está até com uma tentativa de fundo, né? Mas isso daqui não anima ainda na compra, a menos que
depois ela rompa aqui os 17,32, aí eu também vou mudar de opinião se ela romper os 17,32, até eu vou pensar em compra com ela. Mas por enquanto, possibilidade maior de venda, abaixo de 15,70, stop gain R$13, stop loss 17,35. Por enquanto, com essa tentativa de fundo, ela pode talvez ganhar um viés positivo, buscar aqui os 17,32 e se romper, vamos mudar de mão, não tem problema nenhum. Eu procuro trabalhar e conforme o mercado está se movimentando. Eu não torço nem para que vá para um lado ou para o outro, eu torço para que ganhe tendência. Se romper depois dos 17,32, é outra história. Isso daqui pode ser o início de quê? De reversão de tendência de baixa para alta. Onda 1, onda 2 e quem sabe onda 3 mandando lá para os R$20. Então, por enquanto, aqui como ela está mais perto do suporte, eu ainda mantenho o foco maior na venda. Se romper depois, continuar a subir, romper os 17,32, vamos começar a pensar em compra com ela. Voltando aqui, o Helder está comentando ainda sobre a Oi, sobre um fundo duplo. Eu não observei, mas vamos ver aqui. Olha, Helder, existe sim essa possibilidade de fundo duplo que você está comentando. Por quê? Porque ela ainda está acima do 1,17, né? Fez essa subida, depois está chegando aqui próximo. Se eventualmente ela conseguir formar um bom fundo nessa região e começar a subir, aí até gera uma possibilidade mesmo de formar esse fundo duplo SW e tentar reverter essa tendência de baixa para alta. Mas por enquanto não é a possibilidade maior que a gente tem aqui para a Oi. Ela ainda está apenas ainda nesse movimento de queda e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nessa região. Se ela confirmar fundo por aqui e realmente começar a subir de forma mais expressiva, em algum ponto aqui no meio do caminho, talvez a gente enxergue mais para frente aí alguma coisa na compra com ela. Mas por enquanto, eu prefiro continuar observando de fora, né? Realmente tem essa possibilidade disso daqui virar um W mais para frente, né? Bater aqui e começar a subir, mas ainda não seria o momento da gente pensar em compra com a Oi. Precisaria isso daqui evoluir um pouquinho mais no sentido de compra, né? Alguns candles mais fortes subindo, né? Para aí sim aí a gente começar a apostar que isso realmente é um processo de reversão de baixa para alta. Vamos ter que olhar também indicadores, outros tempos gráficos para sentir realmente se a mudança está ocorrendo ou não. Até porque a mudança normalmente ela começa nos tempos menores e depois vai se estendendo aos tempos maiores. Então eu prefiro ainda, por enquanto, ainda ficar de fora dela, apenas observando de fora mesmo. Evandro aqui, a queda do milho está abrindo tendência de baixa? Vamos ver. CCMX 14. Milho. Não, milho... Opa, peraí, peguei o gráfico aqui intradiário. Não, milho pelo contrário. O milho ele está em tendência de alta aqui, subiu bastante forte aqui nesses últimos dias, né? Por enquanto isso daqui é uma correção normal, nada que sugira aqui reversão de tendência. Ele está firme em tendência de alta, se eventualmente corrigir um pouquinho, pode talvez buscar aqui essa região de 25 até eventualmente os R$24, onde ele tem uma região de suporte mais forte. Mas reversão de tendência para baixo não, ele continua firme em tendência de alta e se corrigir um pouco, voltar a subir, pode dar uma nova compra mais para frente. Então o milho, ele já reverteu essa tendência de baixa que ele tinha aqui atrás e está iniciando um processo de reversão de tendência de baixa para alta. E para fechar agora, pessoal, não, fechar não, tem mais 3 ativos aí que você, 3 não, 4, deixa eu anotar aqui. Vou fechar com esses 3 aqui para deixar o chat limpo aqui. CSNA, JET4, Light 3 e Handle Participações. Então vamos ver esses 4 ativos aí, não é COSAN não. Chamei errado aqui. CSNA3. Bom, eu estou com de olho na venda, está lá na página da carteira direcional.
esse de olho continua válido, vai continuar nos de olhos a partir de segunda-feira. Entrada abaixo de 8,41, estou com uma entrada programada 8,38. Stop gain 7,20. Stop loss eu não coloquei nesse topo principal, não. Coloquei um stop intermediário para melhorar um pouco a relação risco-ganho. Deixa eu só ver quanto que está aqui o meu stop loss para CSC. Ah, não, coloquei lá sim, desculpa. Foi um outro ativo que eu modifiquei. Stop loss 9,17. Então, entrada a partir de 8,38, alvo 7,20, stop loss 9,17. É uma candidata aqui a retomar a tendência de baixa, vai permanecer nos de olhos de segunda-feira. JET 4. Tem o Fibonacci aqui que não quer dizer mais nada. Deixa eu só apagá-lo. JET 4. Aliás, preciso dar uma atualizada aqui nesses suportes e resistências. Só colocar essa resistência mais acima. Bom, JET 4. Segue com uma tentativa de fundo em... Marca aqui. Tentativa de fundo em 19,10. Ela até tentou confirmar esse fundo, mas perdeu força no final. De qualquer forma, a JET, no curtíssimo prazo, ela está em tendência de baixa, como repique, expectativa de alvo, resistência de 20,48 com stop em 19,10. Médio prazo ainda mantém a tendência de alta, né? Então, para a gente apostar na retomada da tendência de alta de médio prazo, eu esperaria romper a SLTB. O ideal seria romper os 20,48, aí sim a gente pode tentar uma compra com mais consistência com ela. Por enquanto, eu acho que um alvo até aqui de repique não compensa uma compra com um alvo tão curto. E ainda uma operação contra a tendência. Então, para operar a favor da tendência, se quiser deixar um start na compra, acima de 20,48, stop loss 19,10, a refinar depois aí, o objetivo de alta talvez alguma coisa por volta aí dos R$24. JET 4, agora Light 3. Light tem um call de venda aqui do André. Hoje andou aqui na contramão, né, repicando, mas de qualquer forma a Light aí continua com expectativa de retomar a tendência de baixa. Mas, novamente, aquela situação que eu comentei com vocês, pessoal. Por que eu respeito bastante essa média móvel de 200 períodos? Que eu falei para vocês. Isso daqui é um divisor de longo prazo. E é considerado também um suporte importante. O que aconteceu com a Light? Justamente, ela conseguiu encontrar suporte aqui na média móvel de 200, que ainda mantém ela em tendência de alta nos tempos maiores, e aí ela está reagindo bem. Deixou essa possibilidade de fundo ontem, né, onde ela fez um pregão bastante volátil. Hoje está confirmando esse fundo. Por enquanto, ainda é repique. Mas, de qualquer forma, dá um pouco de calor aí no call de venda que foi aberto ontem. E, realmente, essa região aqui é uma região que eu aconselho vocês darem sempre uma olhada aí mais de perto, né? Um dado a mais para ser colocado aí, observar ativos que estejam próximos dessa região. Se tiver abaixo, começa a se aproximar, é bom começar a pensar em proteger a operação, né? Então, uma média que eu considero também bastante, né? É um divisor de longo prazo. Então, a Light realmente ela está, por enquanto, conseguindo se defender aqui nessa região, né? Claro que a gente está na torcida para que ela retome o sentido da venda em função do call aberto de ontem, né? Mas, de qualquer forma, é uma região de forte suporte aí e ela está reagindo aí, tentando se mandar para cima. E para fechar, que a gente tem aqui, a Handle Participações. Tem possibilidade de reversão de tendência de baixa para alta? Também tem, mas tem essa LTB logo aqui na sequência. Então, o que eu esperaria, no caso, acreditando numa reversão de tendência de baixa para alta? Esperar romper essa LTB, não apenas essa confirmação de fundo, que ela está fazendo hoje, não esperar romper essa LTB, aí sim aí a gente pode tentar pensar numa compra, quem sabe aí para buscar R$8,
e depois lá na frente aqui os R$ 9, com stop aí abaixo da mínima de ontem. Então tem possibilidade de reversão de tendência de baixa para alta, né? Está confirmando o fundo hoje, né? Então trazendo o otimismo aí novamente. Bom, pessoal, peço desculpas ainda um pouquinho aí por esse pigarrinho aqui desse final de tosse, né? Estamos encerrando aí mais um chat de fechamento. Daqui a pouco eu vou fazer como o André faz com vocês aí todos os dias, enviar esse vídeo aí do chat, aí, se alguém perdeu alguma parte ou quiser rever, lá para o YouTube, meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, e eu faço a divulgação também sempre via Twitter, @Lima_Evandro, para quem quiser me seguir, fica aí o Twitter. Obrigado a todos aí pela presença, pessoal. Valeu, até uma próxima aí. Bom fim de semana.